Meu nome é Renato Ribeiro, eu estou presidente da Parada LGBT. Eu sou ativista há 18 anos em média. Eu sou servidor público da prefeitura da cidade de Uberlândia. Eu sou mestre em educação, sou graduado em letras pela UFO e eu dediquei, enquanto homem branco, gay, muito tempo da minha vida à educação. Hoje eu uso a militância para dedicar à educação. Então eu estou num momento que eu não sou mais só o professor, eu sou, na minha autoidentificação, o gay, ativista, gordo, muito satisfeito com a sua carreira na militância. A gente não escolhe ser ativista. Isso não é uma carreira com retorno financeiro, isso não é uma carreira segura sob o aspecto de violência, de vulnerabilidade de violência. Mas eu entendo que ah, alguns especialistas, Paulo Freire falava disso, alguns especialistas falam muito sobre privilégio. A gente viu recentemente a Duda Salabert falar também sobre privilégio. E aí aquele assunto, o que que a gente faz com os privilégios da gente? O meu privilégio, que como homem branco gay, instruído, tem que me servir para alguma coisa. Se ele não me serviu nesta vida para ser pai de família ou um bom marido, que até o momento eu não sou, ele me serviu para, além de cuidar da minha família, a qual eu muito amo, ele me serviu para deixar um legado. Então eu sinto que quando eu entregar para o meu vice-presidente, Tiago, que é o próximo na minha sucessão, eu vou falar assim: nós começamos do zero juntos, mas eu entreguei uma entidade registrada, regulamentada, autossuficiente, com sede própria, em prédio próprio, construído para isso. Então, essa é a minha meta de vida e ela vai demorar uns 10 anos, já passou 5. Enfim, não me programei, mas agora eu vou surfar essa onda porque eu sei que é a minha função. Existe um duelo, primeiro que as pessoas esperam no nome Associação da Parada, elas esperam uma entidade com a preocupação da festividade que acontece uma vez por ano. O que menos acontece na parada é o festejar. Até porque o festejar, ele pode ser, no primeiro momento, o efeito visual, mas na verdade a parada é uma legitimação de direito. Então, a parada ela serve para mostrar à sociedade a quantidade que nós somos e o efeito coletivo que a gente tem na sociedade. Então, se hoje a gente pegar a maior parada do mundo, que é São Paulo, e falar assim, São Paulo, o que que ela conquistou em 25 anos de parada? Ela conquistou a regulamentação do casamento homoafetivo, que foi o tema de uma parada. Depois ela conquistou a adoção. Depois ela conquistou a regulamentação dos direitos civis para o cônjuge. Depois ela conquistou a equiparação de homofobia a crime racial. Então, a parada, com 3 milhões de pessoas, a maior do mundo, de São Paulo, ela vem conquistando. E aí a gente aqui no Triângulo Mineiro, como é que a gente faz para trabalhar isso e ela ir para além da imagem de uma festa? A gente passa o ano todo aqui nessa sede onde está sendo gravado esse material sério de vocês. A gente passa aqui o ano todo na sede, realizando atividades de cunho educacional, de cunho preventivo, de cunho instrutivo. Então a gente faz uma série de atividades de letramento, a gente faz um diálogo com a cultura, em especial, obviamente, a cultura LGBT, e a gente faz um trabalho também que a gente chama de advocacy, que é fomentar política pública no poder público e cobrar do poder público resultados mais efetivos. Por exemplo, no SUS, o nome social e tudo aquilo que precisa. Os casos de violência têm que ser tratados. Acho que o trabalho desenvolvido o ano inteiro, ele por si só mostra que a parada é o final de um processo de organização da sociedade civil o ano todo para que legitime mesmo direitos LGBTs, é isso. A gente vai lembrar que existe um duelo atualmente na sociedade, principalmente no mundo novo, nas Américas,
da América Central para baixo, nesse mundo novo existe um duelo entre o conceito de liberdade de expressão e a legitimação de direito. Então, das Américas para cá, existe uma onda nesse momento de desvalorização do conceito de direito individual e supervalorização dos conceitos de liberdade. Só que essa liberdade sendo ultrapassada, ela provoca crime de homofobia. Automaticamente, se ela provoca crime de homofobia, ela provoca desigualdade social e ela provoca morte. Altera os dados que a gente tem de registro. Então, o que que a gente imagina nesse momento? Que a parada tem que conseguir provocar nas pessoas um senso de limite do que pode ser dito e executado. Quando a gente pega as multinacionais reduzindo 60% do orçamento da parada de São Paulo, porque teve uma deliberação do presidente americano lá nos Estados Unidos, a gente entende que é um contexto as Américas juntas e que elas, se não se vigiarem, as paradas vão finalizar. Sobre o dado de parada que vocês me perguntaram, a parada atualmente o Brasil tem atualmente em 2026 305 paradas acontecendo. Dessas 305, apenas 109 são com recurso público. Ou seja, o recurso público que deve chegar a todas as manifestações culturais não tem chegado a todas as paradas. Então a parada precisa ser algo que movimente também aqui na nossa cidade a preocupação do poder público em estar junto. Portanto, se as paradas morrem, o fundamentalismo que ultrapassa os limites de direito de fala e de opinião se tornam mais fortes. Então, a parada sendo fortalecida, os fundamentalistas e criminosos no que tange a direito de cada um de nós, ao artigo 1º da Constituição, a parada fortalecida, ela fortalece o artigo 1º da Constituição sobre a vida soberana de cada um de nós. A gente falou em alguns vídeos esse mês sobre amor. É latente o que se faz a presença de uma família na vida de uma pessoa. Eu recebi muito amor de um pai sem estudo, mas altamente instruído, de uma mãe professora. Falei em vários vídeos que eu fiz esse mês do orgulho que meus pais não sabiam o que é ter um filho gay, mas eles sabiam o que é amar um filho, o que é criar disciplina e limite, o que é exigir estudo. Então, eu vim de um lar que me deu base para aguentar o que eu aguento hoje como ativista, aguentar os limites da perseguição tão latente, às vezes, em alguns casos, dos discursos muito aflorados de ódio. Eu tô no meu 3º Instagram depois que eu sou o presidente da parada. 3 contas derrubadas, ou no meu aniversário, ou na parada de Uberlândia, por fundamentalistas. Eu não parei de fazer Instagram. Ele não é a base do meu trabalho. Ele é só um veículo de comunicação. Mas eu entendi que se eu não fosse uma pessoa que vem de um lar de amor e que ofereça e receba amor até hoje, meus pais estão idosos, mas estão vivos, eu curto eles todos os finais de semana, eu falo com eles todos os dias, eu almoço com eles todos os sábados e domingos. Então, se eu não viesse de um lar que a base é o amor, a troca de amor, eu não seguraria as pontas pro ativista que eu sou. Então, uma das minhas metas aqui é pensar em LGBTs que não tenham vindo de lar com amor, porque esses requerem um acompanhamento maior, esses falta uma base que dá segurança emocional. A gente tem falado muito aqui, inclusive, em ter um aparato jurídico e psicossocial e emocional mais rápido de apoio aqui nessa série nos próximos anos. Não preciso dizer para ninguém que nós estamos no Sudeste, o Sudeste e o Sul são geograficamente privilegiados. Logo, a geografia do Sudeste e do Sul é uma geografia de preconceito. Eminente. Rápido. Aqui, pobre tem cor. E tem orientação sexual. E tem localidade.
pobre é periférico, pobre é gay, pobre é preto. E aí, nos centros onde o privilégio financeiro é maior, como o Sudeste, o Sul, o problema se torna mais grave. Então, aqui, a gente tem LGBTs com alta instrução acadêmica, mas com zero instrução política ou social. E aí, a gente tem gays extremistas e fundamentalistas dentro da própria comunidade. A gente tem trans, lésbicas extremistas e fundamentalistas. Então, eu acho que o caminho aqui, num lugar como esse, é letramento. E não é letramento para quem não gosta ou discorda da nossa comunidade. Eu acho que é letramento interno. É trazer a comunidade para não ser etarista, é trazer a comunidade para não ser gordofóbica, é trazer a comunidade para não achar que é normal um discurso que exclua a letra T, como tantos movimentos LGBTs privilegiados fazem. Então, acho que a gente está no caminho aqui, mas sem a gente discutir internamente associações e coletivos como a nossa, sem a gente trazer para a comunidade a função dela, a gente não vai desenvolver a falta de instrução que existe hoje por ser um lugar tão tradicional. A gente não tinha falado ainda nesse vídeo do Sunday Drags. E a Ilana vai falar muito dele, a diretora artística, a fundadora, idealizadora dele. Mas eu acho que o Sunday Drags, ele tem uma função para além da arte. Primeiro que quando o Sunday Drags retornou junto com a nossa liderança enquanto associação, nos últimos anos nós chegamos na liderança, estamos no nosso 5º ano de presidência, e o Sunday indo para o seu quarto, no 3º indo para o seu quarto. Culminou com um momento em que as casas com foco, as casas comerciais de entretenimento para LGBTs estavam sem existir na cidade. Então, existia um desacolhimento de atendimento comercial para entretenimento com a população LGBT. Existia arte drag em pequena quantidade. Os grandes artistas que faziam arte drag não estavam mais montando, que é o termo que a gente usa, não estavam executando essa arte por vários motivos. A própria diretora Ilana ficou 5 anos sem montar. E a arte drag aqui estava desacelerada. E a gente entende, desde a origem do termo queer para cá, que a arte drag é resistência. Ela ultrapassa a bolha dos preconceitos que a gente não percebe existir. Então a arte caricata, em especial, ela usa da ironia para provocar mudanças internas em quem está assistindo. Então o Sunday Drag é o menino dos nossos olhos aqui nessa série, porque ele nos colocou em alguns topos muito positivos. Primeiro, nós hoje, atualmente, em 2026, somos o 3º maior grupo de drag queens do Brasil. Primeiro, São Paulo. Segundo, Brasília. E terceiro, Berlândia. Então, hoje, a gente é uma referência nisso. Hoje, a gente já tem em andamento 70, em média, drags. E igual a gente brinca que surge uma drag por semana. E aí, aquela drag que nunca fez um espaço, ela vai parar no Caldeirão de Talentos da Ilana, no Demodrag da Mita, no evento da Angelina Gelos, e ela começa. E aí, em algum momento, ela está preparada, ela vai parar no Sunday, com 200 pessoas assistindo, uma edição lotada por mês. E aí a gente entendeu que, para além de oferecer uma carreira de drag e de permitir que aquele artista ajude a parada, porque ele apresenta lá no Sunday sem cobrar, e o dinheiro é revertido, a gente entendeu que a gente faz quem está assistindo, o consumidor, conhecer a arte drag e ser menos preconceituoso, até o consumidor LGBT, que é muitos que se perguntam, você já assistiu drag em algum outro lugar? Eu nunca assisti, aqui é interiorano, é tradicional, então, de um lado, a gente mexe com o cara que está assistindo, que o torna uma pessoa mais diversa e inclusiva, e do outro lado a gente cria uma nova carreira e cria uma outra coisa, que é a última que eu quero dizer do Sano. A gente cria saúde mental para a comunidade. A gente permite que LGBTs excluídos consigam ser tudo que eles querem ser em cima do palco, em plenitude.
independente da orientação sexual, da identidade de gênero, quem faz arte drag sobe lá com a drag e é ela que se mostra. E aí a gente começou a entender que a gente começou agora a entrar em outras bolhas. O Sunday Drags no ano de 2026 está indo a 7 cidades e a gente nem entrou ainda com pedido de recurso público para levá-lo a praças públicas, que é o que a gente vai fazer nos próximos anos. Mas por fim, o Sunday Drags hoje ele é um dos nossos movimentadores anti-preconceito. É a arte, é a arte de resistência, mas é uma arte que se mostra com sutilidade a diversidade, é isso. Primeiro, como todo movimento social, todo trabalho com gente, jornalistas também trabalham com gente, num dia você está orgulhoso, no outro dia você não quer voltar lá. Então, é um duelo emocional diário de saúde mental. Tem dias que eu saio daqui ou de uma reunião e eu falo assim, não tem lógica uma pessoa com a carreira que eu tenho ter escolhido isso aqui. Que desnecessário, não é isso aqui, não é a única coisa que eu tenho para fazer comercialmente. Então, um dia eu penso isso. Mas o dia que eu penso isso, gente, ele é 25 ou 20%. Os outros 80%. Eu falo assim, já tem um trabalho realizado. Já tem algo feito. Então, por exemplo, quando eu contei para vocês que eu fiz 18 agendas em 30 dias, para fazer isso eu abro mão de um monte de coisa da minha vida pessoal. Mas eu levo a informação de forma séria. Quando eu fiz em 2025 a primeira conferência LGBT municipal da história da Prefeitura de Uberlândia, e eu coordenei a comissão que criou, institucionalizou e executou essa conferência junto com o poder público, eu entendi que eu estava levando a diferença e fazendo história. Quando eu fui o representante de Uberlândia na Conferência Estadual de Minas Gerais, LGBT, quando eu fui o representante na Conferência Federal em Brasília, e eu fui para lá criar políticas públicas que viram lei esse ano, eu entendi que eu faria diferença. Então hoje, depois de 5 anos, você vai criando um equilíbrio, tendo menos problemas de saúde mental, dividindo o tempo, então eu fico 2, 3 vezes na semana aqui e tenho vida nos outros dias. E aí com isso hoje eu já tenho mais orgulho do que eu faço e do que eu conquistei. E eu tenho orgulho da diretoria que eu tenho aqui, porque é gente muito eficiente. Gente que onde vai ter uma conduta muito lisa e reta. Então hoje eu tenho uma diretoria que é respeitada, onde eles vão, porque eles entregam. É isso. Eu quero falar para o pai e para o adolescente. Para o pai eu quero dizer que eu recebo ligação disso com constância, principalmente quem me conhece, que a mãe e o pai falam assim, minha filha nunca mostrou que ela é LGBT e agora ela apareceu falando que vai beijar meninas. Aí eu tenho que falar pro pai e pra mãe assim, calma, a nossa geração não foi fluida. Essa geração, nesse sentido, é mais bem preparada. Essa geração tem a capacidade técnica de ser fluida. Às vezes por um dia, às vezes pela vida inteira. Então, quando é para um pai, eu falo para eles assim, confie na criação e no amor que você deu. E deixe a manifestação de orientação e identidade de gênero acontecer de forma normal. Não cobre que o seu filho, novinho ou com 18 anos, escolha quem ele é como indivíduo, principalmente sexual. Deixe isso acontecer normalmente no processo. Deixe acontecer até que ele se encontre em algum momento. Só apoio. E para os menores, a gente às vezes recebe muito pedido de menor querendo ir nos eventos, querendo ir no trioleto da parada, querendo ir no Sunday Drags. E é difícil, porque a legalidade só permite eles irem acompanhados dos pais. Às vezes a gente tem que intercalar conversa com os pais nesse sentido. Mas, enfim, o que a gente tem falado para eles é assim: tenha um pouquinho de paciência. E a gente tem falado para eles: seja menos ativista no Instagram, na plataforma, e seja mais ativista na vida real. Dialogue com a sua família, faça ação social, acolha LGBT de rua, porque a única preocupação que gente da minha idade tem com a nova geração é como é que eles vão conduzir o movimento no tete a tete, ao vivo. Então,
A gente sabe que a geração nova é altamente mais capacitada, mais informada. Quem tem de 25 anos para baixo vem com um grau de informação altamente maior que a nossa geração. Mas essa mesma geração tem dificuldade com o afeto humano, com o ao vivo. Então eu acho que a gente precisa começar a trazer essa geração para as coisas práticas, para os coletivos, para eles entenderem que mais que estar na internet é abraçar alguém, é levar alimento, é ensinar como é que pede o remédio no SUS. E isso eu acho que se a gente fizer isso com a geração abaixo de 25 anos, nada segura, porque ela está mais preparada que nós, e se ela inserir na vida dela calor humano, aí ela vai muito mais longe do que a gente.